Então, a exposição ao estrangeiro, ao exterior, ela é limitada, né? Mas, se nós falarmos de inovação, qual que é a importância, né, do exterior, né, do parceiro internacional, de fomentar parcerias internacionais? Qual que é a importância do elemento estrangeiro num ecossistema? Né? Nós estamos aqui na UFLA, pode voltar aqui um pouquinho. Nós estamos aqui na UFLA, que é uma universidade que surgiu por conta de uma missão norte-americana. Todos vocês conhecem a história da UFLA, sem a qual, né, dificilmente Lavras teria a importância que tem hoje, a cidade de Lavras. Né? Então, uma presença estrangeira aqui no solo brasileiro, olha o impacto que ela causou. Né? E nós estamos falando, nesse caso, perfeitamente de inovação. Fundação de escolas, primeiro o Instituto Gammon, depois a própria Exal, que resultou na UFLA. Né? Isso, ou seja, o impacto é gigantesco. E isso num país que tem uma pouca exposição ao estrangeiro. Avançando aqui, quem conhece essa bandeira aqui, gente? Época de Copa do Mundo, não está disputando a Copa do Mundo. Quem de vocês conhece essa bandeira aqui? Por favor. Qual? Alemanha não está disputando a Copa. Parece a da Áustria. Com a águia de duas cabeças, ela está na bandeira da Áustria e de vários outros países também. Da Sérvia, que vai jogar com o Brasil. Quem conhece essa bandeira, gente? Bom, essa... Quem? Alguém falou aqui? Albânia. De onde você é? Da Bolívia. Quem mais aqui não é brasileiro? Só você que não é brasileiro e que conheceu a bandeira da Albânia. Muito bem. Antes de ir para São Francisco, a minha missão foi abrir a Embaixada do Brasil na Albânia, leste europeu. Fiquei lá 2 anos e 4 meses. Um país interessantíssimo, que fica basicamente entre a Grécia e a Itália, e o percentual de pessoas que falam inglês na Albânia chega a 60%, sobretudo entre os jovens. Por quê? Porque é um país que está longe de ser um país, né, daqueles que o George Kennan menciona. Né? A Albânia não tem nada disso. A Albânia tem uma superfície mais ou menos do tamanho do estado de Alagoas, né? População 3,5 milhões de habitantes, e um PIB que gira em torno de 16 bilhões de dólares. A Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, ela tem um PIB maior do que o PIB da Albânia inteiro, pra vocês terem uma ideia. Mas a Albânia, por ser pequeno, é um país mais cosmopolita que o Brasil, por incrível que pareça. Né? Eu estou chamando a atenção disso, gente, porque, como eu disse, o elemento estrangeiro, a exposição exterior, ela é essencial para a inovação. Isso aqui, gente, é uma equipe da QB3, que é uma aceleradora de startups voltada para biotecnologia, ligada à Universidade da Califórnia, em São Francisco, a UCSF, chama QB3. E vocês olharem aqui para... Opa, desculpa. Se vocês olharem bem aqui para as carinhas, né, as etnias aqui são das mais diversas. Você tem em São Francisco, na população economicamente ativa, um percentual de 2/3 dessa população de ser de estrangeiros. 2/3 da população economicamente ativa da região de São Francisco é de estrangeiros. E isso é impressionante. Não é à toa. Não é porque a região, né, é amigável, né, com gente do mundo inteiro. É porque valoriza o talento. O talento, ele não escolhe origem. O talento, ele está em toda parte. Basta conhecê-lo. Né? E lá é uma região extremamente competitiva que recruta os melhores talentos do mundo. Não é para menos. Que você vai ter o WhatsApp, vai ter o Instagram, tudo isso, o Airbnb, o Uber, etc., sendo desenvolvido lá. Não é para menos. Não é um lugar de americanos. Os americanos são minoria. Os outros 30%, eu falei 2/3, né? O outro terço restante, que são de americanos, só 1/3, né, são de pessoas realmente nascidas e criadas lá na Califórnia, lá em São Francisco, que estão na população economicamente ativa. Não é população de tecnologia, é população em geral. Né? Isso é impressionante, porque é uma região que privilegia
o talento. E nós estarmos abertos ao talento, igual o colega que é da Bolívia, isso é fundamental, essa interação com o exterior, né? E a presença é muito pequena, só você aqui que é o único que não é brasileiro, mas que muito bem representa a Bolívia aqui, né? Lá na UFMG também há estudantes que vêm da América do Sul, da América Latina, principalmente da América do Sul. Isso é um componente fundamental que a gente tem que ter, mas ainda é muito limitado, podia ser muito mais do que isso. Bom, o que é diplomacia e inovação, né? Eu falei aqui de o que um diplomata faz, eu falei um pouco do que é ser internacionalizado, mas o que a diplomacia da inovação ela realmente proporciona? Bom, o mais importante é que, mais do que um novo conceito, ela é uma evolução de um conceito anterior, que se chamava diplomacia da ciência, né? Só que a diplomacia da ciência, ela era muito centrada na atuação entre academia e governo, né? Ou seja, a academia usando o governo para, de certa forma, se internacionalizar, mas não tinha um componente do empreendedorismo, não tinha um componente privado, né? Ou seja, você promove a ciência de alguma forma, você permite mobilidade de professores, é importantíssimo isso, né? Você trabalha com talento, mas você não transforma esse conhecimento em, como diz um grande amigo meu, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, não transforma esse conhecimento em nota fiscal, que é a inovação no final das contas. Então, o elemento empreendedorismo, a iniciativa privada, é fundamental. De certa forma, é um paradigma... Desculpa, gente. Vou voltar aqui que eu estou apertando o botão errado. É um paradigma novo, o da diplomacia da inovação, porque ele é como se você não excluísse a diplomacia da ciência, mas incorporasse o mercado, a iniciativa privada, o empreendedorismo. Basicamente, ao invés de serem atores públicos, você tem um modelo de tripla hélice. Quem aqui já ouviu falar no modelo de tripla hélice? Então, no caso, o governo, né, o Estado, mais a academia, mais a iniciativa privada, trabalhando de forma coordenada. Eu pertenço ao elemento governo, né, o setor público. De certa forma, promovendo essa internacionalização, tanto da academia quanto do setor privado, mas principalmente, de certa maneira, fazendo com que essa internacionalização ela se dê de forma coordenada, que haja uma interação entre a iniciativa privada e a academia. Por isso que eu perguntei, né, quem são aqui empresários, né, quem aqui é de mercado, né, é importante haver essa interação. Basicamente, ao invés de se centralizar na academia, nós estamos falando de ecossistemas. Então, quem aqui está familiarizado com o conceito de ecossistema de inovação? O ecossistema de inovação, gente, basicamente é você ter justamente esses três elementos, iniciativa privada, academia e o governo, mas a sociedade inteira, de certa forma, mobilizada para que esse espaço físico chamado ecossistema, ele realmente produza, né, ele realmente prospere. É como se todo mundo vestisse a camisa e houvesse espaço para todos. Eu perguntei quem era de humanas aqui, pouca gente é de humanas, mas há espaço para todos num ecossistema. Não é só circunscrito a engenheiros ou cientistas da computação, não é só voltado para a área de desenvolvimento tecnológico. O ecossistema permite, né, que todos, de certa forma, se beneficiem desse novo movimento econômico calcado centralizado na inovação. Como é que entram os outros atores? Na cadeia de serviços, que se torna mais complexa, né, na medida em que essa região vai ficando mais próspera com esse desenvolvimento tecnológico que acontece, né, nessa região. Lavras, por exemplo, é um ecossistema. Podemos dizer que sim, de certa forma, há elementos que a gente possa identificar aqui que nos permite, né, afirmar que é um ecossistema, ainda em formação, não é um ecossistema maduro. Nenhum ecossistema no Brasil é maduro, né, longe de ser como o Vale do Silício, mas a gente já tem elementos importantes. Tem, primeiro, uma grande universidade. Não existe ecossistema sem uma grande universidade. Não existe. Nem que seja uma universidade que tenha um papel importante, né, sem ser exatamente uma grande universidade. Aqui nós temos uma grande universidade. Tem que ter iniciativa privada. Um caso como o da Verde Campo, por exemplo, merece ser sempre citado, porque foi uma empresa privada que, de certa forma, se beneficiou de um conhecimento gerado aqui na universidade, que resultou numa saída, né, assim que a gente chama, né, que foi a aquisição da Coca-Cola.
nada mais, nada menos que a Coca-Cola, que só não é mais a principal marca do mundo, sempre foi, né, a marca mais valorizada do mundo, a Coca, porque perdeu o posto para a Apple e para a Google, duas empresas do Vale do Silício. Enfim, em Lavras você tem os elementos, né? Talvez a gente precise reforçar um pouco a parte de governança, que o governo poderia entrar um pouco mais como um ator importante, né? Mas há elementos de sobra, principalmente porque aqui a gente tem o mais importante, que é o talento. Voltar naquele slide, né, da QB3, pessoas ali do mundo inteiro extremamente talentosas, né, trabalhando ali. Não que publicação não seja importante, mas falar de patentes ou de spin-offs, empresas geradas dentro da universidade, no Vale do Silício é mais importante, se tornou mais importante. Ou seja, a receita gerada dentro da universidade, ela acaba sendo mais importante que o próprio conhecimento. Mas essa receita ela precisa também do conhecimento para poder existir, né? Você não invalida a publicação, você transforma a publicação, no final das contas, em um produto. Seja um produto licenciado, seja uma empresa surgida a partir da própria universidade. Financiamento público passa a absorver também a noção, principalmente, de venture capital, né, de capital de risco, né? Isso é uma cena que ainda é muito nova no Brasil. A noção de cooperação, a gente pode falar muito mais de parceria, porque cooperação fica aquela coisa assimétrica, nós recebemos e utilizamos. Parceria é muito mais interessante. Então, a UFLA, por exemplo, ela faz uma parceria com outra universidade no exterior. Estava mencionando parcerias, né, com o Reino Unido. É bom para nós, porque aprendemos com eles e eles também aprendem conosco, né? Isso é importante, essa via de mão dupla, ao contrário da noção de cooperação.